É, Bilderberg, explica pra gente o que que é exatamente, pessoal. Você Então, até mostrou o hotel onde... a gente tem que voltar um pouquinho antes, né? Você tem o primeiro grande banco, isso quem fala não sou eu, né? Tem o Carol Quigley, que foi um professor lá da Universidade de Georgetown, que é a universidade jesuíta em Washington, né? Foi professor do Bill Clinton. Ele tem um livro chamado Tragédia e Esperança. Tem 1.300 tantas páginas. Ele muito... Cara, assim, é um trabalho você ler, né? Porque é difícil, mas assim... Ele exatamente mostra como essa história recente nossa... Primeiro que a gente não é a história que a gente recebeu, e como essa história é a implementação de um governo global, tá? Então ele pega desde o pré-guerra, Primeira Guerra Mundial, o meio das duas guerras e o pós-guerra, tá? Então ele, por exemplo, fala que o primeiro banco, sem citar, ele fala de reuniões secretas e tal, mas o primeiro banco é o banco BIS em inglês, Bank of International Settlement, tá? Banco de acordos internacionais. Porque é o seguinte, a gente precisa criar uma nova economia. Então, a gente precisa criar, né, bancos centrais para a gente controlar a economia global. A gente precisa criar sistemas de governo globais. FMI, Banco Mundial. Como que a gente controla a economia global? De cada país, né? A gente precisa unificar. Regras gerais. Né? Aí você tem, depois da Segunda Guerra também, você tem Bretton Woods, tá? Uma conferência que detém, vamos dizer, implementa essas políticas financeiras que eles já tinham, vamos dizer, combinado. Tá? Então, Bretton Woods, você tem vários países, tá? Essa reunião, então, basicamente, depois da Segunda Guerra Mundial, arrebentou tudo. Vamos implementar um novo modelo. Agora, como eles estão falando agora, o Build Back Better. Então a gente criou, né, o caos, criamos todo o problema, vamos... Aí você tem o Keynes, o John Maynard Keynes, que era ligado à Sociedade Fabiana. Tá? Bom a gente lembrar que os fundadores da Sociedade Fabiana eram ligados ao Golden Dawn, uma sociedade secreta. Tá? Eles eram ocultistas. Tá? E a Escola de Economia de Londres, a London School of Economics, foi fundada pelos socialistas fabianos. Era um casal. Eles deram dinheiro para fundar. Então, tem gente que, não, eu estudei na London School of Economics, nem sabe, então tá legal. Você vai na sede lá em Londres, dentro tem um brasão da Sociedade Fabiana, um vitral, que é o quê? Um lobo em pele de cordeiro, literalmente. Literalmente. Um lobo em pele de cordeiro. E daí o que é o keynesianismo? Então você tem basicamente dois modelos, né? Eu não sou economista, mas assim, você tem o modelo austríaco, né? Do Mises e tal, que é o que a gente... que vamos dizer, está mais alinhado com a livre iniciativa, com o liberalismo clássico, né, com o empreendedorismo, e tem basicamente é quase um socialismo, tá? Com essa coisa do welfare state, do keynesianismo, tá? Que, né, por exemplo, o Fernando Henrique, toda essa linha keynesiana, do quê? De deixar a população... não é comunismo, não, mas a gente vai caminhando para lá, a gente cria uma dependência da população, né? Então... Em relação ao Estado? Né? Enfim, então, assim, o Bilderberg, ele vem logo depois disso, né? Na década de 50. Que são essas coisas. Daí você tinha o Klaus Schwab, era um do cara que participava, você tinha, se eu não me engano, um príncipe holandês, eu acho que era Príncipe Andrews. Você tinha... eu acho que o David Rockefeller já fazia parte. E é exatamente o quê? Para eles estabelecerem não só no mercado financeiro, mas aí também o que a gente vai começar a implementar nas corporações, no mundo corporativo, né? O que agora ficou mais claro ainda com o Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial vamos dizer, é a externalização do que o Bilderberg... Porque o Bilderberg, por exemplo, não tem nem imprensa. A imprensa não pode cobrir, tá? A reunião, não. Você não tem agente de imprensa cobrindo o Bilderberg.
Não é aberto para, né? Então o Davos lá, o Fórum Econômico Mundial, não, é aberto. Você tem, né? Você tem as pessoas, é que ninguém vê, né? Ninguém tá aí, né? Porque os caras estão controlam a Organização Mundial de Saúde, estão determinando política pública no mundo inteiro, né? Daí você fala, peraí, mas é o cara que eu elegi, é o meu representante, por isso que eu falo que eles estão nos conduzindo para o que é o tal do modelo tecnocrático, né? Que não é democracia, onde você tem um representante eleito pelo povo.